Então existem muitos casais que não têm mais amizade, eles só têm uma rotina. Eles não são mais amigos. Eles só falam de problemas, de rotinas, de contas para pagar, de problemas com os filhos, isso e aquilo, e perdeu-se essa amizade. Pode ver, na fase do namoro, quando você começa a namorar, a amizade ela é bem forte. E sem você perceber, isso depois que você casou, se perdeu. E qual é o maior problema dos casais que não são mais amigos? É isso que vocês estão ensinando para os seus filhos. Uau. Então resgate a amizade do relacionamento. É sua esposa? Sim, mas ela também tem que ser sua amiga. É seu marido? Sim, mas também tem que ser o seu amigo. Porque se você não tiver essa amizade, esse companheirismo, a família fica estremecida. É uma brecha que você pode estar dando. E muitas coisas podem estar acontecendo devido às brechas que você dá dentro da sua casa. Uau. Resgate a amizade no seu relacionamento. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, do meu lado esquerdo, o senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem com vocês? No banquinho, Arielle. Oi, gente! Ari. E também aqui na mesa, Dona Ingrid, só para ver se ela estava atenta. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, hoje é um dia especial. E porque hoje é um dia especial, vamos falar de algo especial. Minha família é perfeita. Nossa, muito Tema bom. de hoje, família perfeita. Será? Uhum. Será? Será que existe? Existe família perfeita? Na minha concepção, não. Na sua? Existe. Na sua? Existe. Existe. Arielle estava errado. Só a Arielle achou que não existe. Só que o conceito de família perfeita, pode ser que o seu conceito de família perfeita esteja errado. Por quê? Família perfeita é aquela que é imperfeita. Cleiton, sua família é perfeita? Sim. Dentro das imperfeições que existem, ela é perfeita. Qual família que é perfeita? A sua. Uau. Qual é o problema das pessoas? Família perfeita é a dos outros. Pode ver, você sempre tem esse olhar. Você acha que a família de outras pessoas ela é perfeita. Não, a família perfeita é a sua. Mas, Cleiton, minha família tem um monte de problema, tem uma série de imperfeições. É por isso que ela é perfeita. Este é o conceito de família perfeita. As famílias que são imperfeitas. Muitas vezes você está olhando para algumas famílias e achando que essas famílias são perfeitas, são melhores que as suas, e não é. Então, já aprenda isso aqui logo de cara. A família perfeita é a sua. E dentro disso eu vou te trazer aqui alguns conceitos de família perfeita que é importante você olhar se você tem isso na sua casa. 7 pontos que eu quero falar hoje. Uau. Inclusive, a última é a mais importante dentro de um conceito de família perfeita que eu quero que você assista até o final. Por isso que eu já estou te falando. A última é mais importante, preciso que você fique até o final. Você sabe que eu não tenho como hábito ficar te falando o que eu falo no final. Mas dessa vez eu gostaria que você fosse até o final, porque o tema de hoje é muito importante. Família é o que você tem de valor. Família é realmente as pessoas que, se tudo der errado, vão estar ao seu lado. Família é um projeto de Deus que Ele coloca em nossas mãos. Muito bom. Então, família é importante. Sim. E Cleiton, eu não vou esquecer dessa vez, para as pessoas se inscreverem no canal, curtir e, como você mesmo diz, se achou pertinente, valeu a pena esse episódio, compartilha com seu pai, com os seus filhos também, porque é um episódio para assistir com a sua família também. Com certeza. certeza. Então, o que você vai fazer? Vai deixar ali a sua curtida. Se você não é inscrito, Sim. você vai se inscrever. Vai até o final. O vídeo foi bom, você compartilha. Porque você tem que compartilhar o que é bom para você. Se não for bom, você não compartilha. Então, já tem aqui mais um comando para você. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida já. Diga. Antigamente eu achava que família, talvez o pessoal também tenha essa dúvida, que família era ter filhos, mas família é a partir do momento que você casa. Qual o seu conceito, Cleiton? Meu conceito, existe família e familiares. Uhum. Entendeu? Então, exemplo. Família, eu, Luciana, meus filhos. Porque a Bíblia fala, deixai pai e mãe. Uhum. Então, olha só, a Bíblia está falando para você deixar o pai e a mãe.
A Bíblia não está falando que, na realidade, eles não são mais sua família, não é isso. Mas espera aí, o conceito que nós estamos trazendo aqui é, se você tem que deixar o seu pai, tem que deixar a sua mãe, e você casou, e você vai se tornar um, porque os dois se tornam um, então a família é a partir disso. Sim. Entendeu? Então, exemplo, mas e o pai e a mãe? Pai e a mãe você tem que honrar, porque a Bíblia direciona, é um dos princípios que você tem que cumprir, mas são ali os familiares, entendeu? A família vai ser quem? Vai ser o pai, a mãe e os filhos. Por quê? Se você não separar, é muito comum você encontrar casos, inclusive gente que está aqui já acompanhando, onde os conflitos acontecem mais pelos familiares e nem tanto pela família. É mais pelo externo, pessoas que de fora, que fazem parte da família, mas que na verdade são os familiares, os conflitos acontecem com eles. Exemplo, eu inclusive passei por isso, quando eu casei eu demorei para cortar o cordão umbilical com a minha mãe, então eu tinha uma ligação muito forte no início, entendeu? Eu demorei para entender que, olha, agora sou eu e a Luciana e daqui a pouco sou eu, a Luciana e os meninos. Entendeu? Então isso é comum, tem pessoas que já estão há anos e não cortou o cordão umbilical ainda. O pai e a mãe interferem no relacionamento dos dois, interferem na família. Então é importante entender isso. Então também já tenho uma dúvida. Eu vejo que tem famílias que elas são mais próximas, muito próximas dos seus familiares. Tem outras que são mais distantes, cada um mais do seu canto, mas eles se gostam e tudo. Pra você, qual que é essa linha aí? Pô, não posso estar tão distante dos meus familiares, dos meus pais depois que eu me casei, enfim. Qual que é essa linha pra eu... Eu acho que a linha ideal é o relacionamento saudável. Então, para algumas pessoas, o relacionamento saudável é manter uma certa distância. Para outras, o relacionamento saudável é estar próximo quase todos os dias. Mas tem que ver uma coisa, porque é mais ou menos assim, o homem, ele está muito próximo à família dele, mas isso faz bem para a esposa? Ou a mulher está muito próxima à família dela, isso faz bem para o marido? Então esse é o ponto, os dois precisam ter essa clareza e ter esse acordo, vamos dizer assim, né? Estar em concordância. Porque na realidade, quando você casa, você vai viver com a sua esposa e a esposa com o marido, até que daqui a pouco você vai ter os filhos. E por aí vai. Então, igual exemplo, meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos, os 2 são casados. Eles formaram a família deles. E eu tenho esse entendimento. Não deixei de amar, não deixei de querer estar junto, mas eu tenho que respeitar, que agora eles estão constituindo a família deles. Daqui a pouco vão vir os filhos, entendeu? Então vai mudando. A vida ela é feita de fases. E a família também. A família tem fases. Então tem fases que você é criança e você mora com seu pai e com a sua mãe. Tem fases que você é adolescente, você cresce. Tem fases que você sai de casa e você começa a constituir a sua família. Tem fases que agora, olha só, você não é mais filho, agora você é pai, você é mãe. Aí tem outra fase que você vai ser avô, que você vai ser avó. São fases diferentes. Sim. E se você não entender isso, você atropela essas fases e você acha que tudo é uma extensão. Você acha que todo mundo tem que estar junto a todo momento, e não é. Você acaba sendo invasivo com algumas pessoas, porque você quer que seja do seu jeito, entendeu? Então, quando você entende que a vida é feita de fases e que família também é feita de fases, isso fica mais fácil, isso fica mais tranquilo, o relacionamento se torna mais saudável, entendeu? Sim. Então, olha só, primeiro ponto aqui, vou trazer 7. O primeiro deles é, Cleiton, o que é família perfeita? Família perfeita é aquela que tem diferenças. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente. E você precisa respeitar isso. Talvez esse seja o problema dentro da sua casa. Você quer que tudo seja do seu jeito, tudo seja da sua maneira. Não tem como, porque as pessoas são diferentes. Inclusive os seus filhos são diferentes de você. Você não pode querer que eles façam tudo que você está mandando da maneira como você quer. Você até consegue fazer isso por um período. Mas chega uma hora que se você faz isso meio que na obrigação, na primeira oportunidade, eles vão sair. Eles não vão querer fazer. Então, quando você respeita o espaço do outro, fica mais fácil. É a mesma coisa. Por que muitas vezes o pai tem dificuldade com o filho? Os pais têm dificuldade no relacionamento com os filhos. Porque não existe o respeito. Eu entendi na criação dos meus filhos que eu tive que entrar no mundo deles e não querer que eles entrassem no meu mundo.
Porque é comum. O pai ou a mãe quer que o filho entenda. Não, você tem que entrar no meu mundo, tem que ser do meu jeito. Olha, não é que você vai fazer do jeito dele. Mas se você quer direcionar o seu filho, primeiro você precisa entender como a geração dele funciona. Como ele funciona. Entrar no mundo dele. Usar uma comunicação, uma linguagem que ele vai entender o que você está falando. Porque você é de uma geração, ele é de outra. Não adianta você achar que com a linguagem da sua geração, ele sendo de outra, ele vai entender. Não, entenda o mundo dele e aí sim você consegue direcionar. E aí você consegue se conectar. Seria isso então, você ser humilde, você descer no nível dele. Claro, se eu quero direcionar o meu filho, por que ele tem que vir até mim? Não, eu vou entrar no mundo dele. Entrar no mundo dele não é deixar ele fazer o que ele quer. Entrar no mundo dele não é aceitar o que ele quer fazer. É entender como a mente dele funciona, como ele se comunica, o que é a comunicação para ele, para eu poder acessar ele. Você fala sempre nos treinamentos que é igual você vai falar com o bebê. Você não fala com o bebê igual você vai falar com o adulto. Você tem que ir lá, falar com uma voz mais calma. O tom de voz, a linguagem, tudo isso. E aí o bebê te entende. Se você chegar para um bebê e falar, e aí, tudo bem? Ele vai olhar para você e não vai entender nada. Mas se você começar a brincar, usando uma linguagem que ele entende que você está brincando, que ele consegue se conectar, aí sim, ele vai rir para você, ele vai se conectar com você, ele vai gostar de você. Com os filhos é assim, entendeu? Cleiton, você falou agora que às vezes os pais, eles precisam se rebaixar aos filhos para entrar no mundo dele. Mas eu vejo que esse também é uma função do filho entender até que ponto ele pode ir ali na questão do respeito. Qual conselho você daria para uma adolescente que tá formando, principalmente eu, tô formando meu caráter, as minhas opiniões e tudo mais. Como que eu sei que ali eu preciso me posicionar, porque já envolve o meu futuro e eu tenho que tomar algumas decisões, e aquele momento que eu tenho que ouvir, respeitar os meus pais, enfim. Primeiro que eu não falei que tem que se rebaixar, porque a palavra rebaixar para alguns aciona gatilho. Sim. E a pessoa fala, não vou me rebaixar, eu não falei isso. Eu falei que o pai tem que entrar no mundo do filho. Sim. E entrar no mundo do filho não é se rebaixar. Até porque se você quer direcionar e pelo amor que você tem pelo seu filho, você precisa acessar ele, entendeu? Então, esse é um ponto. Sim. Segundo ponto, pro adolescente, primeiro, a adolescência é muito difícil porque ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele é o dono da razão. Então, talvez não tenha nenhum conselho que eu possa dar para ele aqui, porque primeiro ele não vai ouvir. Exemplo, esse episódio pro adolescente, ele vai falar, não é para mim, é pro meu pai, para minha mãe. Eles que têm que me entender. Eles têm que me entender, porque é a mente dele. Então, a fase que ele está é isso. A fase que ele está, não são todos, mas boa parte eu sei o que eu estou fazendo. Agora é o meu momento. Chega das pessoas mandarem em mim. Chega de fazer tudo que elas querem. Agora eu já sou adulto, porque é isso que a fase da adolescência que você pensa isso. Agora eu já sei, agora eu já cresci, agora eu sou independente. Então, exemplo, para essas pessoas, não tenho nenhum conselho, porque ela não vai me escutar. Agora, a pessoa que ela quer, tem uma mentalidade aberta, tem um coração ensinável, olha, reflita sobre aquilo que seus pais te direcionam. Mesmo que eles não saibam como falar com você. Vamos supor que você tem um pai e uma mãe que ele não sabe como te acessar, ele não sabe como se comunicar, mas sempre reflita em cima do que ele fala, por quê? Porque o intuito é te ajudar diante do amor que ele tem por você. E esse amor, muitas vezes, ele não fica em evidência porque, como não faz sentido o que ele está falando, você acha que ele nem te ama. Que, pelo contrário, a vida dele é só te perseguir. Seu pai e sua mãe não estão te perseguindo. Eles te amam, sim. Eles podem até não saber como se comunicar com você. Mas se você se permitir, se você entender esse amor que eles têm por você, e que da maneira deles, é a maneira que eles têm de expressar, com certeza o seu relacionamento com eles vai mudar. E aí muita coisa vai acontecer na sua vida. Aprenda a respeitar os seus pais. Mesmo quando eles não se comunicam da maneira como você gostaria. Porque muitas vezes eles vão se comunicar da maneira como você precisa e não como você gostaria. Muito bom. Entendeu? Então isso aqui Sim. é importante. Segundo ponto. Família perfeita é aquela que tem discussões, conflitos, mas com respeito. Os conflitos são inevitáveis. As discussões são inevitáveis. Com respeito. Cleiton, na sua casa, você tem conflito? Tem. Tem discussões? Tem, com respeito. Discussões não é um gritando com o outro, não é isso não. Discussão no sentido de não concordar às vezes com alguns temas. Mas o respeito acima de tudo. Então, família perfeita também tem conflito.
Não adianta você achar que a família perfeita aqui, ó, todo mundo se dá bem, não existe nenhum conflito. Não, peraí, cuidado com essa questão de todo mundo concorda com tudo. Porque se todo mundo concorda com tudo, quer dizer que não existe um envolvimento ou não existe um posicionamento, as pessoas não estão expressando opinião. Eu vou te dar um exemplo. Meus filhos, eles pensam, porque eles foram treinados para isso. Eles não foram treinados para só obedecer. E a partir do momento que eles pensam, eles vão me questionar. E é um questionamento com respeito. Mas eu preciso entender que eles vão questionar porque eles querem entender aquilo. Eu não posso chegar e falar, ó, tem que ser assim, ponto. Então, esses questionamentos é onde às vezes podem vir alguns conflitos e tá tudo bem porque isso faz parte. Agora, cuidado, porque se você não tem esse momento, porque todo mundo concorda com tudo, quando que você geralmente concorda com uma pessoa? Ou porque ela está correta, ou porque você não quer contrariar, porque você não quer confusão. Pode ver. Quando você não quer confusão com uma pessoa, quando você não quer entrar em atrito com ela, você concorda. Você abre mão de ter razão. Ou você concorda porque você entende que ela tem razão naquilo. Se for porque ela tem razão, ok, mas e se não for? Se for simplesmente um concordar porque as pessoas não estão envolvidas, elas não querem contrariar umas às outras. Então, vale aqui essa reflexão também. Cleiton, eu acredito muito que o que diminui um conflito pode ser a pessoa ceder. Então, entender que ali, ok, a pessoa não vai entender. Mas vamos supor que é uma família que vive em conflito, seja o marido com a mulher ou os filhos. Como que um deles que estão assistindo esse vídeo pode tomar um posicionamento de tipo assim, cara, eu quero que isso se alivie. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você querer quebrar esse padrão. Existem padrões que acompanham em famílias, que é o padrão da discussão, como você falou. Então o ambiente é muito comum a discussão. Ou é o pai com a mãe, ou é a mãe com o filho, ou é o pai com o filho, ou é o filho, o irmão com o irmão. Sim. Porque o ambiente, ele já tem esse padrão. A discussão já faz parte ali. Tanto que eles nem olham aquilo como discussão, eles já até acostumaram. E aí é o seguinte, isso vai traumatizar, ou isso vai virar um padrão na sua próxima família. Porque se você cresce em um ambiente de muita discussão, ou você não vai aceitar isso quando você casar, e aí a última coisa que você quer é discutir com alguém, ou você vai achar que é normal discutir. Porque se o ambiente te causou feridas, exemplo, se um ambiente de discussão te trouxe feridas, você não vai querer aquilo para sua vida. Mas se não te feriu a ponto de você identificar, você pode, na família que você vai formar, você discutir. Então, exemplo, uma criança que ela cresce em um ambiente de gritaria. Ela tende a falar alto ou a falar muito baixo. É os opostos. Sim. Porque falar alto, se feriu, ela não fala, ela fala baixo. Pode ver, pessoas que falam muito baixo, muito assim, geralmente ela cresceu em um ambiente que muito barulho. Muita gente gritava. E aquilo machucava ela. Entendeu? Assim como pessoas que falam muito alto, se você olhar a família, no final de semana quando você olha, você vê que é todo mundo gritando, todo mundo falando alto. Porque já é o padrão deles. Ô Cleiton, eu cresci num ambiente de discussões. Lá na minha casa é normal fazerem isso. E aí eu percebi que eu trouxe muito esse negócio de apaziguar as situações, resolver as situações muito rápido. Eu não sou uma pessoa que discute, que briga. Você acha que isso pode ter... Mas assim, se tiver alguma situação ruim ali, eu vou querer resolver. O ambiente de discussões, ele era prazeroso pra você? Não. Era ruim? Era ruim? Causou feridas? Causou. A última coisa que você quer é discutir com alguém. Aonde isso pode ser algo negativo? Não, é negativo no sentido de que discutir eu não acho que é positivo, mas você pode aceitar situações que você deveria se posicionar, porque você não quer discutir. Sim. Então, porque você crescer nesse ambiente, você dificilmente vai se posicionar com pessoas, dificilmente você vai falar aquilo que não te agrada, com medo daquilo se tornar uma discussão, você acaba aceitando aquilo que as pessoas vão impondo. Aí, pra mim identificar isso, realmente é só tendo aquelas situações pra ver se realmente isso tá... Pode ver, quando alguém faz algo que você não concorda, a primeira coisa que você pensa, eu não vou falar porque ela vai achar ruim. Não vou falar porque a gente vai discutir. Aí você acaba aceitando aquilo que a pessoa está fazendo. Sim. Entendeu? Sim. Cleiton, eu queria te perguntar, essa questão do padrão da discussão, isso acontece por uma disputa de ego?
quem tá certo? Não, eu sempre tô certo, eu não quero estar O errado. padrão de discussão, ele acontece por feridas, ele acontece por competitividade, ele acontece por orgulho, ele Uhum, acontece por soberba, uma série de fatores. entendi. Ele acontece por falta de gestão emocional, sim. Então, se você for uma pessoa machucada, você não aceita mais ninguém falar que você está errado. Se você é orgulhoso, você não quer dar o braço a torcer que você está errado. Se você é ferido, você não quer ceder para outra pessoa. Então, esse ambiente, ele tem como origem uma série de coisas. Entendeu? Ó, terceiro ponto. Família perfeita é aquela que tem críticas construtivas. Então, a crítica existe na família perfeita, mas é a crítica construtiva, que é no intuito de ajudar. Até porque quando um pai e uma mãe pegam no pé de um filho, muitas vezes ele está criticando, mas é uma crítica construtiva para que ele melhore. Que nem eu te falei, pode ser que você não aceite a maneira como seu pai e sua mãe falavam com você, porque não era como você gostaria, mas era como eles entendiam que você precisava ouvir. As críticas fazem parte das famílias perfeitas, mas são críticas construtivas e não destrutivas. Mas qual é o problema? Se você tem feridas e mágoas com as pessoas da sua família, você nunca vai enxergar como aquilo sendo construtivo. Você vai achar que eles querem ver o seu mal, eles querem te perseguir, eles querem te desanimar, eles não acreditam em você. Então tudo isso interfere. A crítica muitas vezes ela é construtiva, mas pela ferida que você carrega, você acha que ela é destrutiva. Faz sentido. Cleiton, você já chegou a comentar que nós, não vou terceirizar, mas que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade às vezes de equilibrar as coisas. Então, ou vai ser muito ou vai ser menos. Mesmo entendendo isso, como que uma pessoa consegue ter o equilíbrio de assim, eu fui de uma criação, exemplo, uma criação onde o meu pai achou que uma criação mais agressiva me faria ser gente, me tornar alguém no futuro. Então eu vou transferir isso pro meu filho porque eu acho que deu certo comigo, vai dar certo com meu filho. Como que eu crio esse equilíbrio pra, não, nem tudo que o meu pai me ensinou necessariamente eu preciso repassar. Você sempre tem duas opções na vida. De repassar para os seus filhos o amor ou a dor. Forte. Entendeu? Você pode repassar o amor que você recebeu dos seus pais, ou você pode repassar a dor que eles causaram. Nenhum pai quer repassar a dor, mas todos os pais repassam a dor. Então aquilo que fez mal, aquilo que te feriu, você de alguma maneira você não quer que seu filho passe por aquilo, e sem você perceber, você acaba não passando o amor ou não direcionando da maneira correta. Ou aquilo que te feriu, porque te marcou, você repassa isso pro seu filho, porque você pensa, olha, eu fui criado assim e deu certo, então não tem problema nenhum do meu filho ser criado assim. Quer um conselho? Repasse o amor que você recebeu. Porque o amor de um pai e uma mãe pro filho, ele sempre vai ser muito maior do que ele recebeu. Mesmo você achando que você recebeu pouco, você vai sim repassar muito mais do que você recebeu. Porque é isso que nós fazemos com os nossos filhos. O problema é se você estiver só repassando a dor, sem ter percebido isso. Isso é muito forte. Então, você quer criar seus filhos com amor, repasse somente o amor que você recebeu dos seus pais. E trate as dores que você tem, libere perdão para eles, cicatrize as feridas, que aí você não vai repassar para o seu filho. Porque se você não tratar, você também vai repassar a dor. O Cleiton, e a única maneira é se curando, né? Sim. Então, quando ela cicatriza essa ferida, ela não dói. Mas aquilo que dói, se mexer, você... E aí, Cleiton, também a gente pode aprender, que nem você falou, que não deve ser feito nessa situação, né? Sim, exemplo. Se você teve uma criação e aquilo foi ruim pra você, seu pai te ensinou que não deve ser feito com o filho. Ah, meu pai me abandonou, ele te ensinou que você não deve abandonar. Meu pai me rejeitou, ele te ensinou que você não deve rejeitar. Então, você também aprende. Você aprende também com aquilo que é negativo para você. Tudo que é negativo para você, você aprende o que não deve ser feito. Te feriu, te machucou, eu aprendi o que não deve ser feito. E as pessoas não percebem isso. Elas pegam as feridas, algo que machucou elas, e repassam. Porque elas acham que, olha, eu passei por isso e não tem problema nenhum as pessoas passarem. Tanto que quem fere, quem já foi ferido. Uma pessoa que nunca foi ferida, dificilmente ela vai ferir alguém. Mas alguém que já foi muito machucado,
é a que mais machuca as pessoas. Ô, Cleiton, e assim, nesse caso, um exemplo, a mãe e o pai passar coisas que os avós fizeram, assim, e a criança tendo essa convivência, fica uma situação chata, né? Porque a criança vai criando um sentimento ruim pelos avós. Sim. O nosso filtro mental, a maneira como você enxerga a vida, questões emocionais, vem da sua criação. Nossa, sim. Entendeu? Tanto que, exemplo, na próxima Imersão Evolution, eu quero trazer uma aula nova. Você foi criado para ser homem ou para ser menino? Nossa. Eu vou trazer essa aula. Por quê? Sim. A mãe, ela vai criar ou o filho para ser um homem. Então, quando ele cresce, casa, ele se torna um homem, ou ela cria Pra ser um menino. para ser um menino. E aí é quando a figura feminina ele transfere para a esposa, ele não enxerga a esposa como esposa, enxerga a esposa como mãe. E acaba se comportando como criança. Mas essa é uma aula que eu vou dar, Muito forte. uma imersão. Sim, muito bom. Entendeu? Quarto ponto. Família perfeita tem amor e tem carinho. Então, olha só. Não é só os desafios, os problemas. Existe amor e carinho. Família perfeita é isso. Só que tem uma coisa que eu preciso que você entenda. O seu conceito de amor pode ser diferente do conceito de amor do seu marido ou da sua esposa. O que é amor para você pode não ser para ele, porque o seu conceito de amor é de acordo com o que você recebeu. E quando você casa com uma pessoa que teve uma criação diferente, um direcionamento diferente, e o conceito dela de algumas coisas pode ser diferente do teu. Muitas vezes a maneira que um pai tem de falar para o filho que ama é pegando no pé, é direcionando, é criticando. Então, isso aqui é importante. Talvez o seu conceito de amor seja muito diferente do seu cônjuge, e por isso que vocês têm conflitos. Vale aqui uma conversa, deixa eu entender a sua história, deixa eu entender como foi que você recebeu amor e o que é amor para você. Isso aqui alinha o casal. Entendeu? Então, o amor e carinho. Se você chegar para um pai e para uma mãe, dificilmente você vai encontrar e vai falar assim, eu nunca dei amor e carinho porque eu não quis. Ele vai falar, não, do meu jeito eu dei. O amor e carinho de um pai, muitas vezes, é chamando atenção. Preparando você para a vida. Agora, ela falou assim, minha criação foi dura, meu pai pegava no pé. Por quê? Ele queria preparar a filha para a vida. Porque ele sabia que ele não ia estar com a filha todos os ambientes, 24 horas. Pode ser que tenha sido a maneira que ele teve de expressar o amor que ele tem por ela. Como? Pegando no pé. Preparando ela para que ela se torne uma pessoa forte. Para ela não sofrer aquilo que ele sofreu. Sim, e às vezes eles falam até eu fiz o que eu pude, às vezes o que eles podiam na época era 10%. Não foi suficiente para você. E outra, você está em outra época, em outra era. Olha a oportunidade que você tem, olha a informação hoje. Na época dele tinha gestão emocional, não tinha nem onde eu ouvia falar nisso. Não tinha YouTube, Não tinha o canal do Cleiton. Exatamente. Então assim, hoje é fácil você cobrar os pais. Quero ver você na época deles fazer o que eles fizeram com as condições que eles tinham. É verdade. Entendeu? Sim. Então isso aqui é importante. Quinto ponto, família perfeita tem comunhão. O que é comunhão? Comunhão da mesa, sentar, jantar junto, tomar café junto, almoçar junto. Gente, isso aqui é algo que você não pode negociar. Pelo menos uma refeição do dia precisa ser feita em família. Sim. Você não pode negociar isso. Você não pode, porque um chegou, já come, daqui a pouco chega outro. Não. Uma refeição do dia é importante que a família faça junto. Você não tem noção do poder que existe na comunhão da mesa. Sim. Você não tem noção do quanto a mesa é importante na vida de uma pessoa. Pode ver, a mesa ela é tão importante, dificilmente você consegue sentar em uma mesa quando você está com raiva da pessoa. Nossa, é verdade. Pode ver, você com raiva da pessoa, você não consegue sentar para comer. Não tinha parado pra Você pensar. não consegue sentar para ter comunhão. Se vocês, exemplo, ele tá chateado com você na hora do almoço, ele não vai sentar na mesa que você tá sentado. Nossa. Porque a mesa, ela tem um poder muito grande na vida das pessoas. Por que a ceia, Jesus reuniu os discípulos à mesa? Na mesa. Quantos negócios importantes são feitos à mesa? A comunhão da mesa em uma família é algo fundamental para que a sua família seja perfeita. E aí você tem que se policiar porque, por causa do celular hoje em dia, muitas vezes você está presente, mas ausente. Então todos estão ali presentes na mesa, mas estão ausentes no sentido de cada um no seu mundo. Não. A mesa é um momento de comunhão, é um momento de você conversar, é um momento de você
ter aquele momento ali junto, de fortalecer o pilar da família e criar memórias afetivas. É verdade. Cleiton, eu já ouvi muito situação, e eu já vivi na minha casa quando os meus pais trabalhavam fora, e aí eu ficava muito mais tempo com a minha avó. E aí chegava, eram horários diferentes, às vezes eu estava até já dormindo quando eles chegavam. O que você acha que hoje em dia uma família ela pode fazer, não para substituir essa comunhão em si, a mesa, mas quais são as formas que você pode trazer isso, mesmo que os horários sejam diferentes, uma rotina oposta? Eles trabalham todos os dias? Não. No domingo. Folga em Domingo casa. é o dia da comunhão. Uhum. Mais ou menos isso. Sim. Na semana chega tarde, Cleiton, não dá para esperar porque o pai chega tarde, o filho tem escola no outro dia, e não dá pro pai levantar cedo e tomar café com o filho. Ok, e no domingo? Uhum. Então, no domingo, vou fazer as 3 refeições, vou fazer as 2 refeições. Sim. Então, já que não dá para fazer todos os dias, domingo ou no final de semana, não sei, tem que ter um dia, não tem desculpa. Tem que ter um momento na semana. Sim. Não dá para falar assim que não tem. Tanto é que tem muita gente que a memória que ela tem de família é do domingo, que era quando todos estavam reunidos à mesa. Pode ver. Sim. Então, o domingo, geralmente, por que marca? Por que domingo é domingo da família? Porque é o momento que todos estão reunidos. Mas essa comunhão, ela é importante. Então, você não consegue na semana? No domingo. Domingo não. Domingo todo mundo almoça junto. Sim. Se possível, café da tarde. Se possível, a janta. Pronto. Você vai criar esse momento de comunhão e vai criar essa memória. Sim. Entendeu? Muito bom. Outra coisa importante, família perfeita tem amizade. Essa amizade ela é importante, principalmente entre os casais que se perde. Essa amizade ela se perde ao longo dos anos devido à rotina que eles entram. Então existem muitos casais que não têm mais amizade. Eles só têm uma rotina. Eles não são mais amigos. Eles só falam de problemas, de rotinas, de contas para pagar, de problemas com os filhos, isso e aquilo, e perdeu-se essa amizade. Pode ver, na fase do namoro, quando você começa a namorar, a amizade ela é bem forte. E sem você perceber, isso depois que você casou, se perdeu. E qual é o maior problema dos casais que não são mais amigos? É isso que vocês estão ensinando para os seus filhos. Uau. Então resgate a amizade do relacionamento. É sua esposa? Sim, mas ela também tem que ser sua amiga. É seu marido? Sim, mas também tem que ser o seu amigo. Porque se você não tiver essa amizade, esse companheirismo, a família fica estremecida. É uma brecha que você pode estar dando. E muitas coisas podem estar acontecendo devido às brechas que você dá dentro da sua casa. Uau. Resgate a amizade no seu relacionamento, porque a amizade é fundamental. Sim. Cleiton, quais são os erros que você acha que às vezes os casais eles cometem e aí acaba perdendo essa amizade que o casal tem que ter? Começa a ter um distanciamento devido à rotina, devido ao trabalho, exemplo. Mas a esposa não trabalha, hein? Ela fora, trabalha em casa. Trabalhar em casa às vezes trabalha mais do que trabalhar fora. Aí o marido chega cansado. Então assim, exemplo, a esposa está em casa, ela está esperando o marido. Aí às vezes não chega o marido, chega o funcionário, chega o empresário, chega o líder. E a esposa estava esperando o marido. O filho estava esperando o pai, não chegou o pai, chegou o gerente. E aí começa a ter um distanciamento, porque começa a ter o conflito, começa a ter aquela disputa do quem sofre mais. Mas eu trabalhei o dia inteiro, você tem que me entender. Mas eu também trabalhei o dia inteiro, eu acordei cedo, não sei o que. Então começa a ter a disputa. Sim. O que distancia os casais é a disputa, e os casais disputam. Quando que você deixa de disputar? Eu falo que eu tenho 26 anos de casado e boa parte dos anos eu disputei com a Luciana. Então até 15, 16 anos de casado eu disputava com ela. O que é essa disputa? Você quer ser melhor que a outra pessoa. Quando que você deixa de disputar? Quando você realmente se torna um. Se torna um, quando um casal se torna um, aí a disputa deixa de existir e esse casal começa a caminhar com a mesma visão. Sim. Então, o fato de você ter casado não quer dizer que você já se tornou um. Mas a Bíblia fala que a gente se torna um. Então, é um processo. Com tempo, né? Exatamente. Porque, como é que eu sei que eu me tornei um, Cleito? Os dois caminham na mesma visão. Não existe uma disputa. Existe como um acordo. Existem os nossos projetos e não é o meu projeto. Então, tudo isso aqui, são sinais. Como que eu sei que eu me tornei um com a minha esposa ou com o meu marido? Existe como um acordo? Existem os nossos projetos e não o meu projeto? Existe ainda aquela disputa para ver quem é melhor?
Porque quando você se torna um, essa disputa deixa de fazer parte. Existe o companheirismo e a amizade? Existe. Se existe isso aqui, se tornou um. Sim. Aí você vai perceber que Deus sempre vai falar com os dois. Uhum. Então, se Deus só fala com um, não tem como Deus falar só com a metade. Deus sempre vai falar com os dois. Uhum. Aqui Sim. existe os dois realmente terem se tornado Cleiton. apenas um. Falando de casais, tem alguns casais que eu conheço que tira pelo menos um dia na semana para estarem juntos ali, um momento de comunhão, principalmente quando tem filhos, às vezes sai, vai para um restaurante. Você acha isso necessário fazer quando às vezes eles não têm esse contato direto ali todo dia na semana como casal? Isso é inegociável, isso é primordial. Porque é o seguinte, quando você tem filho pequeno, ou filho até uma certa idade, não é o marido e a mulher, é o pai e a mãe. Então, este momento em que os dois saem juntos, está saindo o marido e a esposa. Sim. E na casa, é o pai e a mãe que está ali. Então, isso é algo inegociável, isso é necessário. Isso aí ajuda muito a preservar o casamento. Sim. Muito bom. Cleiton, eu ia falar que até agora, nesse episódio, eu tô entendendo que a família perfeita e imperfeita seria o amor que sobrepõe todas Não. as... O amor que sobrepõe tudo que a Bíblia fala é o amor de Jesus. Ah, tá. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo, sobrepõe todas as coisas. É o amor que Jesus tem. Quando você tem esse amor de Jesus, quando você entende, então ele sobrepõe o medo que você vai ter, ele Sim. sobrepõe a mágoa que você vai ter, entendeu? Então, é igual aqui, ó, 7º ponto. Cleito, qual é o 7º ponto? E o último ponto, por isso que eu falei pra você ficar até o final. Família perfeita é aquela que Deus faz parte. Uau. Nossa. Então, se Deus faz parte da sua família, primeira coisa, você não tem uma casa, você tem um lar. Se Deus faz parte da sua família, isso quer dizer que vocês se movem pelo direcionamento que Ele dá. Se Deus faz parte da sua família, isso quer dizer que os seus filhos vão ser criados no caminho correto. E a Bíblia fala, crie seus filhos no caminho correto, da maneira correta, e eles não se desviarão dele. E o que é criar os filhos no caminho correto? É você percorrer este caminho, e porque você percorre ele, os seus filhos vão aprendendo o que realmente tem que ser feito. Quando que isso acontece, Cleito? Quando você tem Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Aliás, você tem uma casa ou você tem um lar? Deus não habita em casas, Deus habita em lares. Famílias não foram feitas para terem casas, famílias foram feitas para terem lares. E lar é muito diferente de casa, porque lar tem amor, tem comunhão, tem amizade, tem companheirismo, tem respeito, tem admiração, tem inspiração. Também tem conflito. Também tem coisas que eles não concordam. Mas o respeito e o amor estão acima de tudo. Isso é um lar. Então é importante você refletir. Você mora em um lar ou você mora em uma casa? Porque se você mora em um lar, com certeza Deus faz parte da sua família. Muito bom. Cleiton, eu queria te perguntar, com certeza teve alguém que identificou que não mora em um lar, que mora em uma casa. Como que ela faz para corrigir essa situação? Quem habita no lar? Ela? Pessoas Eu falei aqui, Deus não habita onde? em casas, Ele habita onde? em lares. Se eu quero ter um lar, quem é a primeira pessoa que eu preciso convidar para fazer parte? Deus. É isso. Eu preciso ter uma vida com Deus. Então Deus tem que fazer parte do meu lar, da minha família. Como? Você pode pedir em oração. Você pode começar a fazer o que é correto. Você pode começar a cumprir princípios. Se doar mais. Você pode se doar mais, você pode se permitir. É assim que Deus vai fazer parte. Entendeu? Não é Deus faz parte para corrigir, para isso, para aquilo. Não, não, não. Se permita. Decida ter uma vida com Ele e Ele vai te acompanhar. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Jesus não entra na sua casa se você não abrir a porta. Jesus não entra na sua vida se você não abrir a porta. Ele não entra sem você convidar. Quem faz isso é o diabo, não é Jesus. Jesus não, ele bate. Se você ouvir e você abrir, aí a Bíblia fala, ele vai ceiar com você. Ele vai ter uma comunhão com você. Ele vai fazer parte da sua vida. Então, se você quer ter um lar, se você quer ter uma família perfeita, o primeiro conselho que eu te dou é, convide Jesus para fazer parte. Muito bom. E aí você vai ter um lar. E as pessoas esquecem de convidar. Tem momentos de comunhão, tem momentos de oração, tem momentos de leitura da palavra. Tudo isso ajuda.
para que Jesus possa realmente morar com você. Ô Cleiton, a minha visão sobre Deus antigamente era que ele era intocável e eu não conseguia conversar com ele como amigo. E às vezes as pessoas acham que, não, é impossível falar assim, ou Jesus, o Senhor pode estar presente conosco. Então, assim, como a pessoa pode começar a se relacionar de uma maneira assim que, cara, eu não tô na posição agora de orar pra Deus como meu Deus, ou de justiça, ou de meu Senhor, ali me humilhar, mas como amigo, como que ela pode começar a fazer isso no lar dela? Faça isso de coração. A Bíblia fala que se você buscar Deus de coração, de todo o seu coração, você vai encontrar. Então, como que a pessoa pode fazer? Faz de coração. A oração é de coração. Senhor, fala comigo. Senhor, entra na minha vida. Sim. Senhor, faça parte da minha rotina. Se for de coração, ele vai ouvir. Entendeu? Porque, Sim. igual eu, cara, minhas orações Deus sempre responde. Deus Sim. sempre fala comigo. Como, Cleiton? Fala comigo através de pessoas, fala comigo através da palavra, fala comigo através de sonhos, mas Deus sempre fala. Mas porque eu peço, e eu peço de coração. Então, quando você pede de coração, a oração chega, ele te escuta, ele entra. Sim. Ele fala, ele te responde. Muito bom. Bom. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Vamos lá. Esse episódio foi bom, hein? Esse foi muito bom. Vale a pena assistir de novo com a sua família. A pergunta é da Jaqueline. Por que quando eu consigo realizar algo que lutei tanto ou pedir pra Deus, me sinto estranha para comemorar? Parece que tudo vai dar errado. Por causa do complexo, da crença e da autossabotagem. Complexo de inferioridade. Crença porque ela acredita que ela não vai ser ninguém, não vai se tornar ninguém. E aí ela entra na autossabotagem quando ela começa a falar, a qualquer momento algo vai dar errado. Então se ela não trabalhar isso, ela sempre vai conquistar as coisas e depois vai dar um jeito de perder aquilo. Ela Forte. precisa quebrar isso. Isso é forte. Eu senti isso quando eu me mudei. Nessa Entendeu? situação A mesmo. sensação é a qualquer hora vai dar algo errado. É autossabotagem gritando por causa do complexo que você carrega. Sim. Entendeu? Quero te fazer um convite. Imersão Evolution é um ambiente que você que chegou até aqui precisa estar. O episódio de hoje foi muito bom. Lá também eu falo sobre família. Por que você fala de família? Você nunca falou que fala de família lá? Sim, porque lá eu falo de criação. Entendeu? Criação dos pais, criação dos filhos. Então, um dos temas lá, igual eu falei, uma aula nova que vai vir é homens que foram criados para serem homens ou para serem meninos. Então, lá é um ambiente que você vai ter mais clareza sobre a sua história, sobre quem você é e o que realmente você precisa se libertar e quais são os bloqueios que te impedem de avançar. Além disso, como se relacionar com as pessoas de maneira estratégica, como se comunicar com as pessoas, como ter uma network de qualidade. Então, na descrição tem um link, você vai preencher, nossa equipe entra em contato com você, sendo aprovado, você vai falar com o especialista e vai fazer a inscrição. O importante é que você esteja. Outra coisa importante, o episódio foi bom, você gostou? Compartilhe com as pessoas. Sim. Esse episódio de família, você tem que mandar para o máximo de pessoas, porque talvez hoje esse seja um dos desafios que o mundo enfrenta, que é a questão da família. Cada vez mais parece que é normal... Famílias destruídas, casais se separando, e você não pode esquecer que família é um projeto de Deus. E por isso que o inimigo luta tanto para acabar com as famílias. Então você pode enviar esse vídeo, sem você saber, pode transformar uma família, pode libertar uma família. Por isso que eu te aconselho a compartilhar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.